Nós vivemos com uma pessoa totalmente diferente de nós, não é isso? E dentro mesmo de uma relação saudável, há uma dificuldade de adaptação, não é assim? E aí você que dirá numa situação onde há uma relação abusiva, uma relação tóxica, né, que é a relação da violência doméstica. E nesse ciclo de violência, o primeiro, né, a primeira forma que esse homem se apresenta aumenta a tensão. Né? No início, ele diz que ele é o bonzinho, ele é o maravilhoso, ele é o príncipe encantado, ele se apresenta de uma forma sempre. Nenhum abusador ele diz que é abusador. Então, no início, ele manda flores, ele manda bombom, ele é o melhor homem do mundo, ele leva café. É o momento da conquista, né, doutora Lili? Ele diz tudo o que você precisa ouvir, e aí eu preciso abrir um parênteses nisso aqui e dizer que todo abusador ele é um esperto. Ele é um esperto, ele é um Don Juan, como diz, né? E ele tem toda a sua trajetória na mão, ele já te analisou toda. Ele já analisou o que você gosta. Esse abusador, que geralmente é um narcisista, ele já analisou todo o contexto de vida, e geralmente as mulheres que caem nessa situação são mulheres que estão vulneráveis emocionalmente, talvez teve uma relação anterior que não foi bem tratada, talvez veio de um lar totalmente disfuncional, de uma mãe que foi agredida, de um pai que era possessivo, e essa mulher ela entra num ciclo vicioso, arrumando, você que trabalha também com a saúde mental, indiretamente você trabalha com a saúde mental, você sabe que muitas mulheres fragilizadas vieram de lares totalmente disfuncionais. E esse abusador, ele já detectou nas mulheres, nessa presa fácil, ele já detectou essa vulnerabilidade. Então, ele entra de uma forma em que você olha e fala, esse é o cara da minha vida. É tudo o que eu queria, esse homem é maravilhoso, esse é diferente do outro, ele me ama porque ele faz você acreditar que você é a melhor mulher do mundo, que você é a única, que não tem ninguém que possa superar você. E eu estou falando do perfil do abusador narcisista, tá, gente? Não estava nem dentro aqui da nossa fala, mas é bom saber, porque esse abusador ele já te estudou, ele sabe o que você precisa, ele sabe que você está carente, ele sabe quais são os pontos vulneráveis que você se encontra, e ele começa a trabalhar, massagear esse ego que está ferido de um outro relacionamento ou até mesmo de uma vida difícil com seus pais, e ele se apresenta. E no início tudo é flores. Aí vem a primeira reação, o momento da tensão. O momento que esse homem faz você desacreditar, e aí entra muita violência psicológica nesse momento. Esse homem, ele te desconstrói de uma tal forma que você começa a duvidar de você mesma. Você começa a duvidar que você é você. Não tem uma situação assim, em que as pessoas elas falam com tanta veemência aquilo que ela acredita, que você deve acreditar, porque nem ela acredita nisso, mas ela está armando todo um circo para você acreditar naquela verdade que ela quer impor para você, e ele começa a fazer isso. Então, ele começa a te desconstruir. E ali ele começa a mostrar uma certa irritação com tudo que você faz. Ele fica irritado se você sai, ele fica irritado se você chegou tarde, ele fica irritado se você não fez a comida, ele começa a mostrar uma certa insatisfação e te podar das coisas. E aí vai para o terceiro período, aonde ele realmente começa as agressões, não só verbais, como as agressões físicas, né? Como as agressões físicas. Ele te agride fisicamente, ele te agride moralmente, ele faz você, de fato, e aí já está uma coisa bem latente, porque no início ele só mostrou a insatisfação. No primeiro ciclo, ele só mostrou a insatisfação da forma que você se veste, da forma que você fala, da forma que você se coloca na relação. Mas já no segundo momento, ele já realmente coloca para fora toda a ira e ele te agride. Ele te agride e faz você acreditar que você foi agredida porque você é culpada.
E aí você vê que dentro desse ciclo, Melissa, você percebe que há mulheres totalmente dependentes emocional daquela relação, e às vezes, como eu já falei, patrimonial, né? Não tem nenhum meio de subsistência e depende daquele homem, aí entra vários fatores. A mulher tenta justificar o motivo pelo qual aquele homem agiu daquela forma. Ah, mas ele me bateu. E aí, gente, entenda bem uma coisa, eu quero deixar claro, isso aqui não é uma crítica, nós estamos apenas construindo um raciocínio lógico para que você venha entender como funciona a questão da violência doméstica. Então, a mulher já está tão fragilizada emocionalmente, e nesse contexto aí, ele já fez de tudo para que a família e os amigos não tivessem mais acesso a essa mulher. E se porventura esses familiares, esses amigos têm acesso a essa mulher, ele já agiu de uma forma para que essa mulher não verbalize o que ela está sofrendo. E tem alguns que têm até a forma de bater de maneira que não deixa marca, tá? E aí eu estou só fazendo um apanhado de tudo aqui. E dentro desse ciclo, desse segundo ciclo, ele demonstra realmente quem ele é. Então ele agride essa mulher. Aí, depois que ele agride essa mulher, ele faz ela ser culpada, se sentir culpada por ele ter agredido. E aí ele fala, eu não queria. Aí depois vai para o terceiro ciclo. Eu não queria, né? Parte do ciclo, melhor dizendo. Eu não queria ter agredido você. Sabe por que eu te agredi? Porque você é assim. Porque você não me obedece. Porque você quer fazer o que você quer. Eu já falei que eu não quero você com essa roupa. Eu já falei que eu não quero você com essa amiga. Eu já falei que eu não quero você saindo à noite. Eu não quero. Você não fez a minha janta. Por isso que eu te bati. Então ele chega nesse ciclo de violência. E depois ele chega na última parte do ciclo, né, da violência, que é dizer que ama. Eu não queria ter feito isso. Você me obrigou a fazer. Eu te amo. Eu não sei viver sem você. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu nunca tive uma mulher como você. Aí você vê uma mulher que saiu de uma relação abusiva, como eu já falei anteriormente, ou na própria casa que conviveu com os pais, família de origem, ou até mesmo numa relação afetiva que teve no passado, totalmente desconstruída emocionalmente. Aí vem o cara que ela ama, dizer para ela que ele não fez porque ele queria, e aí começa a lua de mel. E nesse contexto de lua de mel, você que está do outro lado, sofrendo, acreditando que esse homem vai mudar, porque ele disse para você que vai mudar. E aí você começa a pesar todas as situações que permeiam essa relação. Eu não posso sair porque meu filho precisa dele, eu não ganho o suficiente para manter a minha casa, aqui eu tenho um certo conforto e posso dar uma vida, uma probabilidade maior de um futuro melhor para o meu filho. Se eu sair de casa, aí entra várias coisas quando esse homem surge para você e diz para você, não, eu fiz isso porque eu te amo demais. Eu fiz isso porque você me excitou a fazer isso. Eu fiz isso porque você não acredita que eu te amo, então você me deixa nervoso. Eu fiz isso porque você não cuida da casa. E mesmo que você tenha consciência, ainda que esteja totalmente envolvida por essa mentira, porque é uma mentira, você vai procurar vários motivos para que você não venha aceitar essa verdade, que é a real, que esse homem não te ama, que esse homem é um doente, que esse homem é um abusador. Você vai dizer que ele fez porque você mereceu, você pode dizer que ele fez porque ele teve uma vida difícil. É claro que a gente sabe que isso são um dos motivos, a família de origem não ter uma estrutura é um dos motivos para que esse homem venha a ser um abusador, saindo de uma família de origem totalmente desestruturada, totalmente problemática, com paradigmas totalmente fora daquilo que é reto, que é correto. É claro, é evidente que sim, mas quando a mulher está nesse ciclo de violência, é muito difícil para ela tomar uma decisão e sair dessa situação. Então, a gente precisa enxergar isso, a gente precisa entender isso, a gente precisa ter a sensibilidade em entender que não é fácil para quem está vivendo. Essa mulher está vivendo questões que nem toda a nossa vida, nós mulheres que temos uma vida normal, podemos, sabe, dimensionar, porque é muito fácil falar,
Viver é difícil. Tomar decisão de sair da relação é muito difícil. Uma relação que você acreditou que daria certo. A mulher sempre quer fazer dar certo. Fora Verdade. a questão do medo de ser assassinada, e aí a gente sabe que o índice de feminicídio tem crescido estrondosamente, porque os parceiros não aceitam O término, né? Não aceitam essa liberdade, esse término, né? Exatamente. Aí, gente, eu queria falar também, Melissa, sobre a questão, como que essa mulher faz, porque a gente tem que falar a situação e mostrar alguns pontos para essa mulher ficar esperta, como ela deve agir dentro de uma relação onde ela é violentada, né? E aí, quando eu falo violentada, em todas as formas que eu falei aqui de violência, porque todas as violências aqui, né? Ela está sendo violentada no seu psicológico, né? Como eu já falei, não fisicamente somente, mas no seu psicológico. Como essa mulher deve agir? Tem situações, Melissa, que a mulher nunca vai poder dizer para o cara que ela vai sair da relação. Porque se ela fala que vai sair da relação, ela morre. Há muitas situações, a gente chega ao nosso conhecimento muitos casos, e um dos casos que me chocou muito foi um caso de uma mulher que tinha um desejo imenso de ser advogada. E ela conseguiu, ela passou no vestibular, ela começou a fazer advocacia, e o marido chegava na casa do casal, né, onde eles moravam juntos, e via todos os dias ela estudando muito, com os livros em cima da mesinha de centro, e ela debruçada em cima dos livros, estudando, com aquele sonho, né, de ser uma advogada, e aquilo foi irritando aquele homem. Foi irritando ele. Primeiro que ele tinha o grau de escolaridade bem inferior ao dela. Então, para ele, isso foi uma afronta, né? Ele não falou isso, mas foi uma afronta. E aquele homem, um certo dia, ele chega irritado, acredito eu, que já premeditando na sua mente, quando eu chegar em casa, né, eu vou fazer isso, 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 se ela estiver estudando. Eu acredito que foi premeditado. Porque ninguém toma uma decisão de matar, a não ser se for por legítima defesa. Quando você está numa questão de legítima defesa, ou é a vida do fulano, do meliante, ou a sua. Porque eu digo meliante porque quem quer matar, para mim, é bandido. É uma pessoa que tem que preza pela lei, ela não vai planejar em matar. Então, tirar a vida do próximo. Tirar a vida do próximo, não é isso? Então, na questão, nesse contexto, eu entendo que foi premeditado. Quando ele chega em casa, ele encontra a mulher estudando, ele pegou uma machadinha e ele esfacelou a cabeça da sua esposa na sala, porque ele não aguentava ver ela estudando. Então, essa mulher que tem medo de sofrer uma violência, né, até vir a óbito por causa disso, um feminicídio, e ela sabe que esse homem é violento, ela não tem como sair, né, sem deixar rastro. Ela tem que começar a analisar o seu dia a dia e procurar não retrucar. Você não deve retrucar. Você deve, a princípio, demonstrar que é submissa. Porque quando você... É a mesma coisa de uma mulher que vai sofrer um estupro. Se ela tentar peitar, eu acho que é pior. Eu acho que é pior. Às vezes, há situações em que você tem que se submeter para sobreviver. Eu estou dizendo nesse contexto. Você precisa sobreviver. Você olha de um lado para o outro e não tem. Eu vi um caso de uma mulher que, quando ela viu que ia ser violentada, ela entrou na do violentador, né? Do abusador, para que ele se sentisse importante na relação. E ela criou com ele uma afetividade, porque ele não só violentou essa mulher, como ele levou ela para um local à parte. Então, era cárcere privado. O que ela fez, ela traçou com ele uma relação. Fez ele acreditar que ela gostou. Sei que é difícil, mas às vezes a gente tem que ter a mente fria para sair em situações de perigo. E quando você estiver numa situação onde você não tem como sair,
imediatamente, procura ser tranquila. Procura demonstrar para o parceiro que você está aceitando, entre aspas, algumas colocações dele, até te dar tempo para você agir. E nesse agir, você pega os seus documentos, tira xerox de todos os seus documentos. Porque se você, de repente, tirar a certidão de casamento de dentro de casa, ele pode entender que você está tramando alguma coisa. Então, você pega essa certidão, autentica essa certidão, guarda na casa da mãe, da amiga, uma pessoa de confiança, pega todas as documentações das crianças, todas as documentações, tira xerox, guarda na casa dessa amiga, roupas que você possa tirar no dia a dia, que ele não vai sentir falta. Coloca na casa de alguém. Se você é uma mulher que tem acesso a dinheiro, faça para você uma poupança à parte. Deixa o cartão na casa de alguém que você confie e começa a juntar dinheiro, porque tem homens que ele não pratica com a mulher violência patrimonial, mas ele pratica a violência física, psicológica. Eu ouvi uma mulher falar que o marido ele nunca encostava a mão nela, mas ele batia nas crianças, ele batia nos animais para afrontar ela. A violência era psicológica e física contra os animais e as crianças. Então, você começa a agir dessa forma. Você pega tudo o que você puder. A chave da casa, né? Se por acaso for o caso de ele ter que sair do lar e você permanecer na casa, você tira uma cópia da chave. Para depois você poder entrar e até mesmo estar tirando os seus móveis. Porque tem homens que tem a capacidade que, quando briga com a mulher, ele tranca a mulher dentro de casa. Eu já vi casos desses. E ele leva a chave para o serviço, é um período. Quando ele sai do momento, que é o ciclo, né? Eu te falei, desse momento de irritabilidade, ele passa a liberar a chave. Então, no momento que ele liberou essa chave, né, ele achou que agora você tem direito de sair no quintal, você pega e faz uma cópia dessa chave. Então, tudo que você puder fazer para facilitar a sua vida depois dessa saída do lar ou da retirada dele do lar, faça isso. Se você está passando por um processo de violência doméstica e você não tem como comprovar, porque às vezes é a violência física, tá? Psicológica, é muito difícil de ser caracterizada, porque você precisa dizer, né, do que você está passando, e muitas das vezes você chega em delegacia dizendo que você está sofrendo uma violência psicológica, e quando é uma delegacia não especializada, ela não entende que, independentemente de você ter prova ou não, eles têm que fazer ocorrência policial e, se possível, né, naquele momento, retirar o cara da residência. Um policial pode retirar um homem da residência, sim, se ao entorno não tiver uma delegacia, não tiver um juiz que possa fazer isso, uma delegacia especializada que possa fazer isso. Você pode ir na delegacia da Polícia Militar e você fazer uma ocorrência, da Polícia Civil, no caso. Você pode ligar para o 190 e fazer um pedido de mandar para a sua residência uma patrulha Maria da Penha, por exemplo. Quando não há uma delegacia de ano na localidade, você pode estar indo numa delegacia comum da Polícia Civil para fazer a sua ocorrência. Então, entenda bem, antes de fazer a sua ocorrência, você não sabe qual rumo da sua vida tomar. Você não sabe como vai ser depois. Então, se você tem a probabilidade de tirar cópias de documentos, você tira essas cópias. Quando você estiver passando um período, uma situação de violência, onde você não pode sair, você procura manter a calma e faz com que você está aceitando o jogo, né? Aceitando o jogo para que algo pior não venha acontecer. E você, entre linhas, não é isso? Você começa a agir para que você venha se calçar. Então, aí você tem a DEAN, tá? Se você não tiver DEAN na sua cidade, você pode estar fazendo a ocorrência numa delegacia comum. Você tem direito a pedir o afastamento desse agressor. Não é necessariamente obrigatório você sofrer violência física para que esse homem saia de casa. Você pode estar pedindo o afastamento dele do lar para que ele saia do lar
se por acaso você estiver sofrendo outros tipos de violência. Outra coisa também, é muito bom, tá? É muito bom se você tiver a probabilidade de fornecer gravações, né? De fornecer outros tipos de provas que venha viabilizar uma celeridade no assunto, na situação, é melhor ainda, tá? É muito importante isso. Você também pode estar procurando a Defensoria Pública, tá? Para estar te acompanhando na questão de divórcio para divisões de bens. Porém, se no momento em que você for na delegacia, você precisar de fazer uma ocorrência, é, você quiser que o seu marido saia de casa, ou não só o seu marido, como o seu pai, porque também é uma coisa que eu preciso falar para você aqui, que a violência doméstica ela não é só cometida pelo cara que viveu com você, pelo cara que vive com você. Se você está separada do seu marido e ele te persegue, a gente fala muito do crime de stalking, né? Não sei se você já ouviu falar, o cara te persegue na rede social, o cara te persegue em cada esquina, é caracterizado violência doméstica, sim. Se você vive separado dele e ele te persegue, é caracterizado violência doméstica. Se você está na sua casa, vive na sua casa com seus pais, e o seu pai te bate, te xinga, também é caracterizado violência doméstica. Se você tem uma relação homoafetiva, ou seja, você convive com uma pessoa do mesmo sexo, você é mulher, convive com uma outra mulher, né? Uma relação homoafetiva, você é violentada por ela, você é agredida por ela, é caracterizado também violência doméstica. Se você é uma trans, né? A gente fala de transexualidade, é muito importante falar isso. As trans também têm o direito de acionar a Maria da Penha se porventura for sofrer violência doméstica. Também, se você está trabalhando como empregada doméstica em uma residência e o seu patrão ou filho do patrão te violenta, te xinga, de várias formas das violências que eu já falei anteriormente, você pode também estar acionando a Lei Maria da Penha. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, as pessoas acham que é somente a mulher e o marido ali que pode estar acionando essa lei. Então, como eu já falei anteriormente, você pode procurar a polícia militar pelo 190, você pode ligar para o 180, você pode procurar também a Defensoria Pública e para poder ter um acompanhamento, né, na questão psicológica, na questão até mesmo estar direcionando as crianças, procurando vaga para as crianças. Você pode estar procurando o CIAM, tá? Tem o CIAM, cada cidade tem um, para você procurar, para você estar tendo um acompanhamento também psicológico. É muito importante esse acompanhamento psicológico, não só para você, como para as crianças, né? E também está procurando um abrigo. Quantas mulheres saem de casa, não tem família no local, família mora longe, precisa de uma moradia. Também pode ser disponibilizado para você uma moradia até 6 meses, para você estar safando, né? Se safando dessa situação. Para fechar minha fala, eu quero dizer para você, mulher, que está aí do outro lado, talvez até perdeu as esperanças, né? Porque as situações, às vezes, não é que você está de mimimi, não é que você é a coitadinha, não é que você está com comiseração, porque, às vezes, você vê outras mulheres falarem isso, não. Você está sofrendo uma violência e você talvez está fragilizada, achando que acabou tudo. Eu quero dizer para você que há solução, né? Só não tem solução para a morte quando Deus não quer que tenha, né? Eu acredito nisso. Então, a solução para tudo, você é importante, mas você precisa, dentro desse caos, né? E às vezes é necessário a gente, dentro do caos, a gente ressignificar a situação, a gente ter resiliência. E às vezes é muito difícil ter resiliência, sim, mas você tem que entender que dentro dessa situação é você e você. Você precisa lutar pela sua vida, você precisa, primeiramente, olhar para você e entender que você é muito mais do que aquilo que essa pessoa, seja lá quem for, né? E aí a gente não vai taxar aqui homem, mulher, porque, como eu falei aqui na relação,
pode ser várias pessoas, do que essa pessoa tem falado para você no dia a dia. Talvez você está escutando dessa pessoa aquilo que o seu pai falou para você lá no passado, que você não seria nada, que você não é nada, que você vai morrer sem ser nada. Eu quero dizer que ainda há esperança, que ainda há solução, que você é um ser pensante, né? E tem valor. Você tem valor, mulher. Você é a estrutura dessa sociedade. Angela Davis diz que quando uma mulher preta se movimenta, ela movimenta toda uma sociedade. Ela diz isso no contexto da questão racial, né? E realmente a mulher preta, a gente sabe que a mulher preta veio com aquilo de construir a sociedade junto com o homem preto, e a gente sabe da história. Mas eu não quero deixar essa frase somente para as mulheres pretas, não. Eu quero dizer para você, mulher que está do outro lado, que quando você se levanta, mesmo fraquinha às vezes, sem poder falar muito, quando você se levanta com disposição, ainda que não tão latente, você movimenta uma sociedade. Você já parou para pensar que o médico de sucesso saiu de você, né? O advogado de sucesso saiu de você, o juiz que julga as maiores causas nesse país, o presidente, ele saiu de uma mulher, para você entender que você movimenta uma sociedade. Tá? Essa é a minha fala, e eu espero que eu tenha contribuído para o conhecimento, um pouquinho do conhecimento de vocês. Com certeza, doutora Liliana, eu estou aqui super cheia e de gratidão por todos esses esclarecimentos, essas palavras, e também quero me despedir e fechar com o meu cartaz que está aqui, que mulheres apoiam mulheres. Então, nós estamos aqui para realmente falar que você, mulher, tem tudo para ser o que você quiser ser. E não é a sociedade, não é o seu pai, não é o seu marido, não é nenhum indivíduo que pode te menosprezar, ou te rebaixar, ou até mesmo te ignorar. Porque nós, mulheres, somos empoderadas.